E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês a nossa segunda aula do curso de Organização Computacional. Então vamos nessa porque o tempo é curto. Vamos mudar aqui para a caneta e vamos lá. Hoje a gente vai estar falando dos componentes do computador. Aqui você pode ver nessa imagem aqui, né? Um computador normal como qualquer outro. E aqui a gente tem nosso monitor. Aqui a gente tem nosso gabinete. E aqui os demais periféricos, né? Teclado, mouse e as caixas de som. Vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo aqui representado por setas é o que a gente chama de hardware. Né? Hardware é toda aquela parte física do computador. Aquela parte que você pode pegar, que você pode encostar. Né? Já os teclado, mouse e caixa de som não são chamados de hardware, são chamados de periféricos. Então a gente não pode estar confundindo, né? Hardware é toda aquela parte que a gente pode pegar, exceto isso aqui, né? Fone também de computador não se encaixa, mouse, teclado, caixinha de som é chamado de periférico. Até aí, tranquilo, né? A gente vai falar agora da UCP ou, como muita gente fala, CPU. UCP, Unidade Central de Processamento, e CPU, Central Processing Unit, que no caso é nada mais nada menos que o nosso processador. O que acontece hoje em dia é que muita gente confunde CPU com gabinete. O CPU é só o nosso processador, i7, Celeron, i3, i5, o que for. Isso daqui é um gabinete, não é CPU. Você vê muita gente falando, pega aí para mim a CPU. A pessoa está falando errado. CPU é somente o nosso processador. Não pode esquecer disso, é muito importante. Tranquilo? Memória. Aqui a gente tem dois tipos de memória. A memória principal, chamada de memória RAM, e o HD. Cara, a memória RAM, a principal característica dela é que ela é uma memória volátil. Ou seja, ela necessita de energia elétrica para estar funcionando, para estar guardando qualquer tipo de informação. Um exemplo, a memória RAM, ela só vai guardar qualquer tipo de coisa enquanto o computador estiver ligado, enquanto você estiver usando o computador. Um exemplo você está lá mexendo no Word, por exemplo. Você fez um trabalho de escola no Word. Se de repente der um pico de energia e o seu computador desligar, aquele trabalho ali seu se perdeu. Já era, se você não tiver salvo ele, é claro. Por quê? Enquanto você está mexendo naquele arquivo de Word, você está usando a memória RAM. Ela é memória volátil, necessita de energia para estar funcionando. Entendeu? Muito tranquilo isso. Ao contrário do HD, né, hard disk, ou conhecido também por muita gente aí, muito pessoal aí como disco rígido, ele, se você salvou, né, lógico, se você salvou o teu arquivo ali e você desligar o computador, quando você ligar de novo, o teu arquivo vai estar salvo. Esse HD não necessita, né, necessariamente de energia elétrica para estar funcionando. Você salvou, desligou o computador, vai estar salvo aqui da mesma forma que você deixou. Ao contrário da memória RAM. Ela salva coisas, ela armazena informações, dados a curto prazo. Ou seja, enquanto você estiver com o computador ligado. Enquanto tiver energia correndo nela, ela vai estar guardando informações. Tranquilo? Beleza. A gente vai estar falando um pouco de dispositivos de entrada. O que seria dispositivos de entrada? É tudo aquilo no qual você pode estar disponibilizando dados para o computador. Né? Um mouse, um teclado, tem diversos dispositivos de entrada, mas esses aqui são os mais utilizados aqui, né, no nosso meio, assim, casualmente falando. Pelo mouse, você seleciona o que você quer fazer, você clica no lugar, você baixa uma música. Pelo teclado, você pesquisa aí, faz suas pesquisas no Google, manda mensagem para as pessoas. Então, esses dois aqui são considerados dispositivos de entrada. Tranquilo? Dispositivos de saída. Cara, é tudo aquilo onde sai, onde você entra. Com o dispositivo de entrada, você entra com os seus dados, com aquilo que você quer que você faça, com os comandos, etc. E nos dispositivos de saída, ele vai estar comandando essa saída. Ele vai processar, o computador tem todo aquele processamento, ele vai processar e vai sair por aqui. Exemplo, você quer imprimir um trabalho. Com o mouse, você vai lá, clica em imprimir, etc, etc. Configura a impressora do jeito que você quer,
e clica em imprimir. O dispositivo de saída vai fazer o quê? Vai obedecer o teu comando. Da mesma forma que o monitor. O monitor ele nada mais nada menos do que mostra o que está acontecendo no teu computador. Se tem alguma coisa processando, o que você estiver fazendo, jogando, etc, etc. Ele só vai dar a saída para você. É como se fosse o feedback aqui para você. Mostrar para você o que está acontecendo. Então, a impressora e o monitor são dispositivos de saída. Tranquilo? Bom, agora aprofundando um pouquinho mais. Um computador. Um computador ele é um conjunto de software mais hardware. Hardware, como eu já havia dito, é tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que você pode pegar. E software é a parte lógica, né? Está escrito aqui embaixo que é a parte física do computador ou tudo aquilo que tocamos. É o hardware. O software é a parte lógica, ou seja, o que instalamos, programas. Né? Isso aqui no caso é o PowerPoint, isso é um programa, isso é um software, isso é uma parte lógica. Logo, um processamento de dados necessita do hardware e do software. Deu para entender? Até aí tudo tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Placa-mãe. A placa-mãe eu costumo dizer que é uma das partes, um dos componentes do computador mais importante que tem. Por quê? É ela que interliga todos os componentes do computador. Todos. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Se você abrir o teu computador aí, você vai ver uma placa dessa aqui dentro dele. Desse jeitinho aqui. Vai ter o lugar onde você vai colocar o processador, né? Ou o CPU, como a gente costuma falar. Aqui, ó, tá mostrando aqui os slots de memória RAM, né? Ou também aqui temos aqui semelhante, né? O barramento. A gente vai estar vendo isso mais para frente. Isso aqui são os slots de memória RAM. Você pega e encaixa aqui. No caso, essa foto aqui está com 4 slots. Tranquilo? Dá para você colocar 4 pences de memória RAM aqui. A memória RAM, a placa-mãe, ela interliga tudo. Então, ela é uma das coisas, assim, na minha opinião, principal, né? Pô, não tem nem o que dizer. Você pode ver que tem uma entrada USB aqui, uma entrada VGA, aqui provavelmente uma entrada de microfone ou de fone, algo do tipo. E aqui é onde acontece tudo do computador, né? Os componentes vêm, entra aqui um mouse, um teclado, parará, parará, e tudo por aqui acontece toda a parte ali que você não vê, né? Toda a parte ali onde o pessoal está trabalhando aqui, cheio de operáriozinhos aqui trabalhando. É aqui que acontece. Aqui outra foto também demonstrando que como é que a memória, como é que a placa-mãe trabalha. Isso aqui, ó, que a gente estava falando agora, é os barramentos. O que são os barramentos? Os barramentos a gente vai ter aqui na frente, está aqui na frente, vamos voltar. Você vai ligar também na placa-mãe as placas de vídeo, placa de multimídia. Fax modem até que não usa muito, né? Faltou aqui a placa de rede, você liga a placa de rede aqui também. São outros componentes do computador, né, para um bom funcionamento, que são interligados na placa-mãe por meio de barramentos, né? Vai sair um monte de fiozinhos aqui. Se você abrir o teu computador aí, você vai ver isso. Um monte de fiozinho, de passa as informações, etc. Aqui também é muito simples, mostrando aqui o HD aqui, né, onde tem o barramento aqui que liga o HD. Muito tranquilo, muito simples. E agora um pouco mais a fundo, os barramentos. Isso daqui são barramentos. O que são barramentos, cara? Barramentos é um conjunto, né, de fios. Isso aqui é um barramento sem os fios, mas se você abrir vai ter um monte de fiozinhos saindo dele aqui, ligando ele aos componentes do computador, aonde passa os dados, as informações, onde passa tudo aquilo que o processador processa. Né? A gente tem barramento de endereçamento, de dados, de controle, de diversas coisas aí. É onde passa as informações e dados. Né? No caso, passa bits, 0 e 1, chamado de código binário, que a gente vai estar vendo mais para frente aí. Mas o barramento, ele é o responsável por estar interligando, né, como se fosse o correio aí, o SEDEX aí do computador. Ele que transmite todas as informações e etc. Tranquilo? Agora a gente vai entrar um pouco na parte mais lógica, a parte de software. Aqui tem um desenho aqui para mostrar para vocês um pouco de uma linguagem de programação aqui. É o seguinte, a parte lógica, que é aquela parte que a gente vê, aquela parte que a gente não consegue tocar, ela depende de um programa, né? No caso, uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação pode ser C++, pode ser PHP, tem diversas linguagens de programação aí para a gente estar aprendendo. Elas são chamadas de código-fonte.
Código-fonte, você digita, né, nessa linguagem aqui, no caso, que a gente entende, né, o ser humano entende. Ela é chamada de código-fonte. Ela passa por um compilador e se transforma em linguagem de objeto, que no caso é a linguagem que a máquina entende, a linguagem que o teu computador compreende. Lembrando, a linguagem que você entende não é a mesma que o computador entende. Tranquilo? Você escreve numa forma que você entende, código-fonte, ela passa pelo compilador. No caso, algumas linguagens não usam o compilador, usam o interpretador, que é o caso da linguagem Python, mas a gente vai estar vendo isso mais para frente. Ela passa aqui pelo compilador e é transformado numa linguagem de objeto. Ela estando numa linguagem que o computador entende, ela vai passar por um ligador e o ligador vai desculpa, vai estar ligando, vai estar mandando, né, a executar aquilo que você ordenou. Ou seja, depois que passou para o código-fonte, do código-fonte para a linguagem de objeto, ela vai passar para o ligador e aquilo que você ordenou num código-fonte vai virar um código executável, um código no qual o teu computador entenda. Deu para você entender mais ou menos? Por exemplo, isso que você vê na tela de computador, cara, é tudo linhas digitáveis. Tudo teve uma programação por trás, teve um certo conhecimento por trás. Entendeu? Hoje em dia, em relação a software, praticamente tudo é programação. Tudo é linguagem de programação, que vocês podem ver aqui no cantinho aqui. Tranquilo? Como um computador funciona? Tô passando aqui. É assim, basicamente, o que eu expliquei no slide anterior. Bom, tem aqui o usuário, que somos nós, né? A gente está aqui, usuários, programadores, sistemas e aplicativos. A gente dá o comando, vamos supor que você quer ouvir uma música. Você, pelo seu dispositivo de entrada, né? Tá aqui embaixo aqui, vai lá e coloca uma música para você ouvir. Essa música, através do sistema operacional, Windows, macOS, Linux, etc. O sistema operacional vai processar aquilo, né, através do processador e vai, lógico, né, utilizar dos drivers aqui, os drivers de áudio, etc, driver de vídeo, caso você queira assistir o filme, etc. Passou aqui pelo sistema operacional, passa pelos drivers, passa pelos drivers, depois que está tudo certinho em relação na parte lógica, ela vai lá conferir no hardware. Tá? Vai ver lá se toda a parte que comanda ali, a parte de som ali está funcionando. Está funcionando? Beleza? Lógico que vai depender aqui da UCP ou o CPU, que é o nosso processador. Passar, lógico, pela memória RAM. Lembrando que tudo que você está fazendo no teu computador, a princípio, vai estar usando da memória RAM, enquanto ele estiver ligado. A partir daí, tá tudo tranquilo? O processador ali já processou ali aquela ação que você quis. A memória RAM já processou também ali aquilo que você quis. E isso vai para dispositivo de saída, né? Aqui está o de entrada também, porque no caso você entrou com aquela ação de querer ouvir a música, beleza? Você entrou aqui em cima com o dispositivo de entrada, mouse, teclado, etc. E foi passando, até chegar no dispositivo de saída. No caso, uma caixinha de som aí, o que você tiver que saia a música. Deu para você entender? Usuários, passa por sistema operacional, passa pelos drivers, hardware. O hardware, dentro do hardware temos a CPU e a memória RAM. E daí, por último, temos nossos dispositivos de saída. Tranquilo? Nada demais, muito fácil. Né? A gente está fazendo agora um resumo. Um resumo. Hardware é tudo aquilo que você pode pegar, tudo aquilo que você pode tocar. Software é toda a parte lógica do computador. Você não pode pegar numa parte lógica, você não pode pegar num software. Dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada. Um exemplo. Um mouse, um teclado. Você entra com dados. Você comanda o computador através dele. Dispositivo de saída. Uma tela de computador, um monitor, né? Está te mostrando ali o resultado daquele processamento. Uma impressora também. Vai estar imprimindo ali aquilo que você ordenou. Memória RAM. É uma memória volátil. Ela necessita de energia para estar funcionando. Ela não funciona se você desligar o computador. Ela guarda informações a curto prazo. HD. O HD guarda a longo prazo. Você salva ali, você desliga o teu computador. Quando você liga, a mesma coisa que você salvou vai estar lá da mesma forma que você guardou. E é isso, galera. A gente vai estar encerrando por aqui a nossa segunda aula de organização computacional.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou aí, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike e comenta aí, pra gente sempre estar melhorando o canal e trazendo coisa nova para vocês. Se ficou alguma dúvida, algo que você queira saber aí, deixa um comentário que eu vou tentar correr atrás aí para você e trazer aí pra gente aprender junto, beleza? Valeu e fiquem com Deus. Fui!